governador e retornar para uma função que eu desempenhei há vários anos à frente da Defesa Civil. Vitor, com relação à sua pergunta, a nossa prioridade é a prevenção. A gente sabe que a Defesa Civil, como outros órgãos de emergência, por vezes aí ela é lembrada, como você bem disse, somente na hora do socorro. Mas a prioridade que o governador João Dória nos passou é priorizar essa área preventiva, tá? Fortalecendo as defesas civis, principalmente municipais. Porque no município, como todos sabemos, é que acontece o desastre. Então não adianta a gente ter uma defesa civil do Estado forte se o município não está forte também. Então a intenção nossa é o fortalecimento da defesa civil municipal com a interface da Secretaria Nacional de Defesa Civil nacional também. Tá? Então é tornar o sistema de defesa civil do Estado como um todo mais forte. Apenas complementando a resposta, Vitor, também o Coronel Niacas vai realizar na primeira semana, nos primeiros 10 dias de janeiro, um seminário com todos os coordenadores da Defesa Civil do Estado de São Paulo, de todos os municípios onde existe coordenação de Defesa Civil, exatamente com a intenção preventiva dos protocolos. Esse é um período que exige muita atenção, um período de intensas chuvas no Estado de São Paulo, e com isso riscos de desabamento e riscos também físicos às pessoas e às propriedades, sejam públicas e privadas. Então, esse seminário de orientação de protocolos será feito já nos primeiros dias, a data limite é dia 11 de janeiro, e vai reunir todos os coordenadores da Defesa Civil. Outra recomendação que fizemos ao Coronel Niacas nessa área, Vitor, é a busca de assessoramento internacional. Países que têm larga experiência em socorro, em tragédias, Japão, Coreia do Sul, Alemanha, Estados Unidos, têm experiências e equipes muito preparadas, e o nosso objetivo é buscar nessas experiências, ou levando os especialistas brasileiros até lá, ou trazendo os especialistas até aqui, para, com esta ação coordenada, possamos melhorar as ações preventivas, sobretudo em relação a tragédias que possam vir a ocorrer. Próxima pergunta será feita pela Gabriela da TV Mais, da ABC. Gabriela, é Tricânico, é correto? É isso? Gabriele Tricânico. A minha pergunta vai para o Coronel e também para o João. Esse final de semana nós tivemos, na última sexta-feira, um episódio lamentável na região do Grande ABC Paulista, vocês devem ter acompanhado. Santo André e São Bernardo do Campo ficaram embaixo d'água. E com isso nós avaliamos que realmente a região precisa de investimentos e também de prevenção. Eu queria saber do Coronel e também do Governador o que poderá ser feito na região do Grande ABC Paulista, uma vez que nós temos um consórcio das 7 cidades e principalmente ali na Avenida dos Estados existe uma discussão de que, como a avenida cruza diversos municípios, de quem deverá ser o investimento ou se deverá ser feito pelo consórcio intermunicipal. Bom, infelizmente nós acompanhamos esse fato lamentável que ocorreu. Foram 3 óbitos na semana passada, em razão das chuvas, se eu não me engano foi de sexta-feira, em virtude de alagamentos. Pessoas que foram arrastadas pelas águas, infelizmente, se vitimaram. Aquela região é uma região sabidamente com alagamentos. Inclusive está sendo feito um piscinão naquela região. Então, o investimento, a gente vai depender de um levantamento melhor a respeito da situação, está sendo feito. Dá para buscar uma solução definitiva para aquela situação. E é o que nós falamos até para o Vitor agora da Globo News. A nossa intenção é fazer obras de caráter preventivo e não só recuperativo, até para evitar danos, principalmente humanos, como ocorreram nessa semana. E, Gabriel, só para complementar, hoje nós tivemos com o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Moranto, aqui pela manhã. Eu mesmo do exterior acompanhei de perto as notícias e lamentei muito os 3 óbitos havidos e acompanhei inclusive as imagens da Avenida do Estado e o volume de água que caiu num curto período de horas foi impressionante. Realmente eu vi as imagens, mesmo estando fora aqui do Brasil. E o piscinão estará pronto em agosto, informação dada hoje pelo prefeito Orlando Moranto, e com o piscinão, o funcionamento do piscinão, isso vai
diminuir sensivelmente, é possível até que elimine o problema, especificamente ali na Avenida do Estado. Mas sempre com o apoio do Governo do Estado de São Paulo. Hoje nós já confirmamos ao prefeito Orlando Morando, de São Bernardo do Campo, que ele terá o nosso apoio, se necessário, para a complementação de recursos para a obra deste piscinão, para que, de fato, em agosto, ele esteja funcionando, portanto, bem antes das chuvas do próximo verão. Próxima pergunta é da Tabata, da CBN. Tudo bem, Tabata? Oi, boa tarde, tudo bem? Desculpa não levantar, o joelho machucado, por isso que estou sentadinha aqui. Aliás, você não quer uma cadeira? Não, acho que não precisa, governador, está tranquilo. Aqui Fernanda, com a perna esticada fica melhor. Governador, na primeira coletiva de imprensa que o senhor fez já no anúncio de secretários, o senhor falou em enxugamento da máquina pública, a redução no número de secretarias. Eu queria saber como é que está esse processo. O senhor já tem o número de pastas, de secretarias que vão ter no seu governo? O senhor já sabe mais ou menos o que vai ser reduzido, o que vai ser juntado, enfim. Obrigada. Obrigado, Tabata. Você não prefere? Eu fico até constrangido por ela estar sentada. Montando, tá péssimo. Obrigada. Agora você está um pouco melhor. Tá melhor. Sim, nós já temos o desenho, mas achamos prudente ainda não divulgar. Ao longo das próximas 2, no máximo 3 semanas, obviamente, esse desenho estará completo e será apresentado. Tanto no número de secretarias, que eu volto a afirmar que serão reduzidas, sim, em relação ao número atual, e também o nosso programa de enxugamento da máquina pública. O de enxugamento, talvez nós não possamos fazer a divulgação plena, total, imediata, mas após a nossa posse. Mas isso vai ocorrer, sim, e é possível que, ao anunciarmos algumas das secretarias que ainda faltam, nós já possamos indicar aonde nós teremos esse enxugamento, sobretudo com fusões de estruturas, que com isso poderão ser diminuídas, pessoas realocadas, melhorando a eficiência e a qualidade dos serviços prestados para a população do Estado de São Paulo. Em relação às secretarias, o que eu posso reafirmar a você é que haverá esta redução, sim, não será apenas de uma ou 2 secretarias, para que não fique a impressão de que é uma coisa mais cosmética, né? Mas só daremos esse número final um pouquinho mais adiante. Daniel Lian, a Jovem Pan. Governador, em relação ao orçamento para 2019, qual que é a perspectiva? O senhor já teve acesso a esses números? Dá para se enfrentar todas as questões com o orçamento que o senhor terá para o próximo ano? E eu gostaria de saber também se as obras de infraestrutura, tanto de piscinões, como acabou sendo citado agora, se isso poderá ter a participação da iniciativa privada. Sim, eu vou responder em parte, a segunda parte da sua pergunta. A primeira parte, o Rodrigo Garcia fará a resposta. Sim, há hipótese de que alguns piscinões sejam feitos em forma de PPP. Aliás, tínhamos anunciado, você até estava presente num encontro nosso na Prefeitura de São Paulo, onde falamos que mini piscinões e, eventualmente, os próprios piscinões poderão ser implementados em linha de parceria público-privada. Está mantida essa ideia para a parte do nosso programa de serviços e obras, sim. Sobretudo em relação aos mini piscinões, que têm um custo muito mais baixo e são mais rápidos na construção do que os grandes piscinões. A nossa tendência, com exceção daqueles piscinões que estão em obras, como é o caso desse lá em São Bernardo do Campo, é fazer a opção mais intensamente para os mini piscinões, porque eles exigem um investimento menor, são mais rápidos na sua estruturação e podem oferecer uma eficiência semelhante, ainda que com múltiplos. Ao invés de fazer um grande piscinão, você pode ter 2 ou 3 mini piscinões, menos áreas para serem de intervenção e com resultados mais rápidos também para a população. Em relação ao orçamento, vai responder o Rodrigo Garcia, nosso vice-governador. Bom, como você sabe, Daniel, o orçamento e a LDO ainda estão em discussão na Assembleia Legislativa. A expectativa é que a Assembleia aprove essa semana a LDO e o orçamento nos dias seguintes. O orçamento de 2019 foi feito numa conta clássica da Secretaria de Planejamento, ele previu
uma inflação de cerca de 3% e um crescimento econômico de 1,5%. Então, se você pegar o orçamento desse ano e comparar com o ano que vem, é um crescimento de 4,5%, basicamente um crescimento vegetativo e também uma distribuição vegetativa nas mais variadas áreas de governo. O que nós vamos tentar é ainda, antes da Assembleia Legislativa aprovar o orçamento definitivo, fazer, se é que existe, essa realocação de recursos dentro de um espaço estreito que o orçamento nos dá, nas prioridades de governo. O que mais preocupa a transição nesse momento é o orçamento da área da saúde, que aparentemente, com os novos serviços, nós teremos pressão no orçamento de 2019, e é isso que a transição vai avaliar e depois, com calma, divulgar para a imprensa as impressões que nós estamos tendo do orçamento de 2019. Mas, em princípio, é um orçamento base 2018 com 4,75% de aumento, que é um crescimento vegetativo, não tem nada novo no orçamento do ano que vem. A desestatização e a reforma do Estado, como o governador João Dória disse, ela provavelmente será traduzida nos resmanejamentos do orçamento de 2019, porque nós não temos esse número e não temos condições de tê-lo antes de assumir o governo. Obrigado, Rodrigo. Nós vamos para a próxima pergunta, que é do Rodrigo Salomão, da TV Band Campinas. Rodrigo, estava aqui, está com o microfone lá na mão. Depois nós vamos fazer uma fotografia com os novos secretários, o Rodrigo Garcia, e aí os dois novos secretários ficam à disposição de vocês, sobretudo o pessoal de rádio e de televisão. Vamos agora à pergunta do Rodrigo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, governador. O governador, é uma reivindicação antiga do interior do estado de São Paulo, que versa sobre a descentralização do governo. O senhor já declarou anteriormente que não quer ver prefeito no Palácio dos Bandeirantes sem solução. Como é que vai ser a relação dos secretários com o interior de São Paulo? Você terá notícia disso esta semana, inclusive, com a nomeação, a indicação do nosso secretário de regionalização. E a Secretaria do Interior, que é um compromisso nosso. Aliás, todos os nossos compromissos estão indicados aqui no nosso programa de governo, por isso é que cada secretário especial que é indicado, ele tem que ter a leitura completa do nosso programa de governo, além do acesso eletrônico no seu celular, porque essa é a nossa base, essa é a nossa bíblia básica para esses 4 anos de governo. Evidentemente que poderemos incorporar outros programas, mas essa é a base que nos elegeu e que nós temos como compromisso com a população. Rodrigo, é essencial a descentralização administrativa, a municipalização é uma decisão de governo, ela consta aqui no nosso programa de governo, ela terá um secretário destinado a essa área, com uma visão política, mas uma atuação técnica, para melhorar a eficiência do governo nessa capilarização de recursos destinados ao apoio aos municípios, a descentralização e evitar, como você mesmo colocou, que os prefeitos percam um tempo enorme vindo aqui a São Paulo para visitar 1, 2, 3 secretarias ou fazerem várias incursões aqui na capital e muitas vezes não serem atendidos como deveriam. Essa secretaria terá a responsabilidade, inclusive, de implementação de um programa digital que permita, primeiro, que oriente os prefeitos, que sigam um determinado protocolo digital e, ao mesmo tempo, processual, porque também nos assustou a quantidade de prefeitos que fazem processos equivocados e que só são informados disso 3, 4 meses depois, meio ano perdido praticamente, para a gente descobrir que o processo foi mal feito, mal elaborado e volta tudo atrás. Então, vamos estabelecer também protocolos para a orientação dos prefeitos. Nós gostaríamos de tê-los aqui muito mais para resolver problemas do que para não ter solução para as suas dificuldades. Então, essa semana ainda vocês terão notícias a respeito deste secretário, que será anunciado essa semana, para, com essa responsabilidade, garantir um governo descentralizador, um governo que vai apoiar fortemente os municípios. Eu aproveito para dizer, Rodrigo, também que vamos apoiar todos os municípios, os pequenos, médios e grandes, não haverá privilégio para grande, detrimento pequeno, e todos terão uma visão igual. Quem tem a questão partidária, a questão ideológica, não fará parte do nosso naipe na atuação da gestão de governo. Então, vamos apoiar todos os municípios, desde que façam bons projetos, desde que os projetos efetivamente sejam prioritários e que sigam o protocolo correto das suas solicitações. E o mundo digital também. Esse mundo do papel
no nosso governo. Se nós pudermos acabar, nós vamos acabar. Então, chega de papelzinho, de ofício, é tudo eletronicamente, como já acontece na Prefeitura de São Paulo, e essa será uma responsabilidade compartilhada por este secretário, para que os prefeitos também entrem no mundo digital, que agiliza e dá mais eficiência aos processos. Eram as 5 perguntas que nós tínhamos. Nós vamos agora, eu vou convidar os secretários e o Rodrigo para a gente fazer uma fotografia em respeito ao pessoal de imagem, de foto e as câmeras. Vou pedir que a turma da frente fique. E retornar para uma função que eu desempenho há vários anos à frente da Defesa Civil. Vitor, com relação à sua pergunta, a nossa prioridade é a prevenção. A gente sabe que a Defesa Civil, como outros órgãos de emergências, por vezes aí ela é lembrada, como você bem disse, somente na hora do socorro. Mas a prioridade que o governador João Dória nos passou é priorizar essa área preventiva, tá? Fortalecendo as defesas civis, principalmente municipais. Porque no município, como todos sabemos, é que acontece o desastre. Então não adianta a gente ter uma defesa civil do Estado forte se o município não está forte também. Então a intenção nossa é o fortalecimento da defesa civil municipal com a interface da Secretaria Nacional de Defesa Civil Nacional também. Tá? Então é tornar o sistema de defesa civil do Estado como um todo mais forte. Apenas complementando a resposta, Vitor, também o Coronel Niancas vai realizar na primeira semana, nos primeiros 10 dias de janeiro, um seminário com todos os coordenadores da Defesa Civil do Estado de São Paulo, de todos os municípios onde existe coordenação de Defesa Civil, exatamente com a intenção preventiva dos protocolos. Esse é um período que exige muita atenção, um período de intensas chuvas no Estado de São Paulo, e com isso riscos de desabamento e riscos também físicos das pessoas e as propriedades, sejam públicas e privadas. Então, esse seminário de orientação de protocolo será feito já nos primeiros dias, a data limite é dia 11 de janeiro, e vai reunir todos os coordenadores da Defesa Civil. Outra recomendação que fizemos ao Coronel Niancas nessa área, Vitor, é a busca de assessoramento internacional. Países que têm larga experiência em socorro, em tragédias, Japão, Coreia do Sul, Alemanha, Estados Unidos, têm experiências e equipes muito preparadas, e o nosso objetivo é buscar nessas experiências ou levando os especialistas brasileiros até lá, ou trazendo os especialistas até aqui, para, com esta ação coordenada, possamos melhorar as ações preventivas, sobretudo em relação a tragédias que possam vir a ocorrer. Próxima pergunta será feita pela Gabriela da TV Mais, da ABC. Gabriela, é Tricânico, está correto? É isso? Gabriele Tricânico. A minha pergunta vai para o Coronel e também para o João. Esse final de semana nós tivemos, na última sexta-feira, um episódio lamentável na região do Grande ABC Paulista, vocês devem ter acompanhado. Santo André e São Bernardo do Campo ficaram embaixo d'água. E com isso nós avaliamos que realmente a região precisa de investimentos e também de prevenção. Eu queria saber do Coronel e também do Governador o que poderá ser feito na região do Grande ABC Paulista, uma vez que nós temos um consórcio das 7 cidades e principalmente ali na Avenida dos Estados existe uma discussão de que, como a avenida cruza diversos municípios, de quem deverá ser o investimento ou se deverá ser feito pelo consórcio intermunicipal. Bom, infelizmente nós acompanhamos esse fato lamentável que ocorreu. Foram 3 óbitos na semana passada, em razão das chuvas, se eu não me engano foi de sexta-feira, em virtude de alagamentos. Pessoas que foram arrastadas pelas águas, infelizmente, se vitimaram. Aquela região é uma região sabidamente com alagamentos. Inclusive está sendo feito um piscinão naquela região. Então, o investimento, a gente vai depender de um levantamento melhor a respeito da situação, está sendo feito. Dá para buscar uma solução definitiva para aquela situação. E é o que nós falamos até para o Vitor agora da Globo News. A nossa intenção é fazer obras de caráter preventivo e não só recuperativo, até para evitar danos, principalmente humanos, como ocorreram nessa semana.
E, Gabriel, só para complementar, hoje nós tivemos com o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Moranto, aqui pela manhã. Eu mesmo do exterior acompanhei de perto as notícias e lamentei muito os 3 óbitos havidos e acompanhei inclusive as imagens da Avenida do Estado e o volume de água que caiu num curto período de horas foi impressionante, realmente. Eu vi as imagens, mesmo estando fora aqui do Brasil. E o piscinão estará pronto em agosto, informação dada hoje pelo prefeito Orlando Moranto, e com o piscinão, o funcionamento do piscinão, isso vai diminuir sensivelmente, é possível até que elimine o problema, especificamente ali na Avenida do Estado. Mas sempre com o apoio do Governo do Estado de São Paulo. Hoje nós já confirmamos ao prefeito Orlando Moranto, de São Bernardo do Campo, que ele terá o nosso apoio, se necessário, para a complementação de recursos para a obra deste piscinão, para que, de fato, em agosto, ele esteja funcionando, portanto, bem antes das chuvas do próximo verão. Próxima pergunta é da Tabata, da CBN. Tudo bem, Tabata? Oi, boa tarde, tudo bem? Desculpa não levantar, o joelho machucado, por isso que estou sentadinha aqui. Aliás, você não quer uma cadeira? Não, acho que não precisa, governador, a gente está tranquilo. Aqui Fernanda, com a perna esticada fica melhor. Governador, na primeira coletiva de imprensa que o senhor fez já no Conselho de Secretários, o senhor falou em enxugamento da máquina pública, a redução no número de secretarias. Eu queria saber como é que está esse processo. O senhor já tem um número de pastas, de secretarias que vão ter no seu governo? O senhor já sabe mais ou menos o que vai ser reduzido, o que vai ser juntado, enfim. Obrigado, Tabata. Você não prefere? Eu fico até constrangido por estar sentado. Montando, péssimo. Obrigada. Agora você está um pouco melhor. Tabata, sim, nós já temos o desenho, mas achamos prudente ainda não divulgar. Ao longo das próximas 2, no máximo 3 semanas, obviamente, esse desenho estará completo e será apresentado. Tanto no número de secretarias, que eu volto a afirmar que serão reduzidas, sim, em relação ao número atual, e também o nosso programa de enxugamento da máquina pública. O de enxugamento, talvez nós não possamos fazer a divulgação plena, total, imediata, mas após a nossa posse. Mas isso vai ocorrer, sim, e é possível que, ao anunciarmos algumas das secretarias que ainda faltam, nós já possamos indicar aonde nós teremos esse enxugamento, sobretudo com fusões de estruturas, que com isso poderão ser diminuídas, pessoas realocadas, melhorando a eficiência e a qualidade dos serviços prestados para a população do Estado de São Paulo. Em relação às secretarias, o que eu posso reafirmar a você é que haverá esta redução, sim, não será apenas de uma ou 2 secretarias, para que não fique a impressão de que é uma coisa mais cosmética, né? Mas só daremos esse número final um pouquinho mais adiante. Daniel Lian, Rádio Jovem Pan. Governador, em relação ao orçamento para 2019, qual que é a perspectiva? O senhor já teve acesso a esses números? Dá para se enfrentar todas as questões com o orçamento que o senhor terá para o próximo ano? E eu gostaria de saber também se as obras de infraestrutura, até mesmo de piscinões, como acabou sendo citado agora, se isso poderá ter a participação da iniciativa privada. Sim, eu vou responder em parte, a segunda parte da sua pergunta. A primeira parte, o Rodrigo Garcia fará a resposta. Sim, há hipótese de que alguns piscinões sejam feitos em forma de PPP. Aliás, tínhamos anunciado, você até estava presente num encontro nosso na Prefeitura de São Paulo, onde falamos que mini piscinões e, eventualmente, os próprios piscinões poderão ser implementados em nível de parceria público-privada. Está mantida essa ideia para a parte do nosso programa de serviços e obras, sim. Sobretudo em relação aos mini piscinões, que têm um custo muito mais baixo e são mais rápidos na construção do que os grandes piscinões. A nossa tendência, com exceção daqueles piscinões que estão em obras, como é o caso desse lá em São Bernardo do Campo, é fazer a opção mais intensamente para os mini piscinões, porque eles exigem um investimento menor, são mais rápidos na sua estruturação e podem oferecer uma eficiência semelhante, ainda que com múltiplos. Ao invés de fazer um grande piscinão, você pode ter 2 ou 3 mini piscinões, menos áreas para serem de intervenção e com resultados mais
rápidos também para a população. Em relação ao orçamento, vai responder o Rodrigo Garcia, nosso vice-governador. Bom, como você sabe, Daniel, o orçamento e a LDO ainda estão em discussão na Assembleia Legislativa. A expectativa é que a Assembleia aprove essa semana a LDO e o orçamento nos dias seguintes. O orçamento de 2019 foi feito numa conta clássica da Secretaria de Planejamento. Ele previu uma inflação de cerca de 3% e um crescimento econômico de 1,5%. Então, se você pegar o orçamento desse ano e comparar com o ano que vem, é um crescimento de 4,5%, basicamente um crescimento vegetativo, e também uma distribuição vegetativa nas mais variadas áreas de governo. O que nós vamos tentar é ainda, antes da Assembleia Legislativa aprovar o orçamento definitivo, fazer, se é que existe, essa realocação de recursos dentro de um espaço estreito que o orçamento nos dá, nas prioridades de governo. O que mais preocupa a transição nesse momento é o orçamento da área da saúde, que aparentemente, com os novos serviços, nós teremos pressão no orçamento de 2019, e é isso que a transição vai avaliar e depois, com calma, divulgar para a imprensa as impressões que nós estamos tendo do orçamento de 2019. Mas, em princípio, é um orçamento base 2018 com 4,75% de aumento, que é um crescimento vegetativo, não tem nada novo no orçamento do ano que vem. A desestatização e a reforma do Estado, como o governador João Dória disse, ela provavelmente será traduzida nos resmanejamentos do orçamento de 2019, porque nós não temos esse número e não temos condições de tê-lo antes de assumir o governo. Obrigado, Rodrigo. Nós vamos para a próxima pergunta, que é do Rodrigo Salomão, da TV Band Campinas. Rodrigo estava aqui, está com o microfone lá na mão. Depois nós vamos fazer uma fotografia com os novos secretários, o Rodrigo Garcia, e aí os dois novos secretários ficam à disposição de vocês, sobretudo o pessoal de rádio, de televisão. Vamos agora à pergunta do Rodrigo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, governador. O governador, é uma reivindicação antiga do interior do estado de São Paulo, que versa sobre a descentralização do governo. O senhor já declarou anteriormente que não quer ver prefeito no Palácio dos Bandeirantes sem solução. Como é que vai ser a relação dos secretários com o interior de São Paulo? Você terá notícia disso esta semana, inclusive, com a nomeação, a indicação do nosso secretário de regionalização. E a Secretaria do Interior, que é um compromisso nosso. Aliás, todos os nossos compromissos estão indicados aqui no nosso programa de governo, por isso é que cada secretário especial que é indicado, ele tem que ter a leitura completa do nosso programa de governo, além do acesso eletrônico no seu celular, porque essa é a nossa base, essa é a nossa bíblia básica para esses 4 anos de governo. Evidentemente que poderemos incorporar outros programas, mas essa é a base que nos elegeu e que nós temos como compromisso com a população. Rodrigo, é essencial a descentralização administrativa, a municipalização é uma decisão de governo, ela consta aqui no nosso programa de governo, ela terá um secretário destinado a esta área, com uma visão política, mas uma atuação técnica, para melhorar a eficiência do governo nessa capilarização de recursos destinados ao apoio aos municípios, a descentralização e evitar, como você mesmo colocou, que os prefeitos percam um tempo enorme vindo aqui a São Paulo para visitar 1, 2, 3 secretarias ou fazerem várias incursões aqui na capital e muitas vezes não serem atendidos como deveriam. Essa secretaria terá a responsabilidade, inclusive, de implementação de um programa digital que permita, primeiro, que oriente os prefeitos, que sigam um determinado protocolo digital e, ao mesmo tempo, processual, porque também nos assustou a quantidade de prefeitos que fazem processos equivocados e que só são informados disso 3, 4 meses depois, meio ano perdido praticamente, para a gente descobrir que o processo foi mal feito, mal elaborado e volta tudo atrás. Então, vamos estabelecer também protocolos para a orientação dos prefeitos. Nós gostaríamos de tê-los aqui muito mais para resolver problemas do que para não ter solução para as suas dificuldades. Então, essa semana ainda vocês terão notícias a respeito deste secretário, que será anunciado essa semana, para, com essa responsabilidade, garantir um governo descentralizador, um governo que vai apoiar fortemente os municípios. Eu aproveito para dizer, Rodrigo, também que vamos apoiar todos os municípios, os pequenos, médios e grandes, não haverá privilégio para grande, detrimento pequeno, e todos terão uma visão igual. Quem
tem a questão partidária, a questão ideológica, não fará parte do nosso naipe na atuação da gestão de governo. Vamos apoiar todos os municípios, desde que façam bons projetos, desde que os projetos efetivamente sejam prioritários e que sigam o protocolo correto das suas solicitações. E o mundo digital também, esse mundo do papel, no nosso governo, se nós pudermos acabar, nós vamos acabar. Então, chega de papelzinho, de ofício, é tudo eletronicamente, como já acontece na Prefeitura de São Paulo, e essa será uma responsabilidade compartilhada por este secretário, para que os prefeitos também entrem no mundo digital, que agiliza e dá mais eficiência aos processos. Eram as 5 perguntas que nós tínhamos. Nós vamos agora, eu vou convidar os secretários e o Rodrigo para a gente fazer uma fotografia em respeito ao pessoal de imagem, de foto e as câmeras. Vou pedir que a turma da frente fique.